Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos abordar um pouco o aspecto econômico dos Estados Unidos, a questão econômica do país. Os Estados Unidos, ele possui uma economia capitalista. Ele é um dos maiores países capitalistas do planeta, ele é a maior economia do mundo. Então, nós vamos ver um pouquinho o que seria o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele é um sistema basicamente baseado no lucro. Aqui nos Estados Unidos, não é vergonha ser rico, desde que seja de uma forma honesta. Então, aqui nesse país, para as pessoas que vivem aqui, há pessoas que às vezes discordam, mas a gente que reside aqui no dia a dia, nada nesse país é de graça. Tudo é pago. Por mais que a pessoa, às vezes, ela não pague, né, outra pessoa está pagando. Então, aqui é um país que ele é um país capitalista, como eu disse, que é um país baseado, que tem a sua forma econômica, seu modelo econômico, ele é baseado no lucro, e também ele possui uma economia de mercado. O que seria uma economia de mercado? Economia de mercado é a lei da oferta e da procura. Eu senti muito isso, eu percebo muito isso, porque eu vivo numa comunidade imigrante, aqui no estado de New Jersey. E essa comunidade, com o passar dos anos, às vezes ela muda. Houve uma época que haviam muitos brasileiros, houve outra época que chegavam aqui outros países da América Latina, houve também os portugueses, né, que já é a Europa, já passaram aqui italianos, já passaram aqui alemães, poloneses. Então, aqui onde eu moro, a gente vê bem essa influência das ondas migratórias, quando havia muitas lojas, por exemplo, polonesas que fecharam, e na época dos brasileiros deram lugar a restaurantes, a salões de beleza, a lojas de produtos brasileiros. Então, isso seria o quê? Uma economia de mercado, porque o mercado americano ele se ajusta a essa procura. Então, se você tem um grande número de pessoas procurando um produto, eles procuram oferecer esse produto. Então, né, quando haviam muitos portugueses aqui, o supermercado tinha ainda tem muitos produtos de origem portuguesa. Quando chegaram os brasileiros, aí o mercado se adaptou, então tem agora, existem inúmeros produtos brasileiros. E agora, por exemplo, nós estamos passando os equatorianos estão com uma onda migratória muito forte para essa região. Então a gente já vê no mercado que eles estão oferecendo produtos voltados a esse tipo de consumidor, esse perfil de consumidor. Então a gente vai ver produtos latinos, que não sejam do Brasil, de outros países da América Latina, com muito mais frequência, porque a comunidade deles está aumentando. Então a pergunta aqui, que diz What is the economic system in the United States? Qual é o sistema econômico dos Estados Unidos? Ele é um capitalist economy, é uma economia capitalista, ou é um market economy, ou é uma economia de mercado, tá? Então, aqui a gente vai fazer a pergunta e repetir a resposta. What is the economic system in the United States? Capitalist economy and market economy, ok? E agora a gente vai ver o seguinte. What is the rule of law? What is the rule of law? O que significa rule of law? Rule of law é uma expressão em inglês que significa basicamente Estado de Direito. Quer dizer, Estado de Direito ou como as leis elas são obedecidas. Então, nós temos isso aqui nos Estados Unidos, né? Como as leis aqui elas são obedecidas? Qual é a ideia, né, por trás das leis? Então, nós temos aqui vários aspectos peculiares ou particulares dos Estados Unidos, né? O primeiro seria esse aspecto, né? Everyone must follow the law.
todos devem obedecer à lei. Aí tem leaders must obey the law. Líderes devem obedecer à lei. E você tem government must obey the law. O governo deve obedecer à lei. E o último, que também eu acho muito interessante, no one is above the law. Ninguém está acima da lei. Então, aqui a pergunta é, what is the rule of law? Qual é o Estado de Direito? Como as leis elas são obedecidas, né? Então, nós temos aqui, everyone must follow the law, leaders must obey the law, government must obey the law, and no one is above the law. Ok? Então agora a gente vai passar para um outro tema, tá? Que nós vamos ver na próxima aula.